Mas então, produto da A24, né? E a A24, esse pós-terror aí, Felipe Ai, Leão? caralho. Então, a primeira crítica que a gente pode trazer pra Maxine, e até a gente pode trazer pros outros filmes, é essa questão, especialmente em Ty West, que é um diretor que parece ser um diretor que gosta de filmes de terror, em trazer essas referências o tempo inteiro das coisas que ele gosta, mas sem substância nenhuma. Uhum. Parece que pra agradar o âmago de cinéfilo e tudo mais, de pessoas que gostam desses gêneros e gosta de ver o passado exprimido na tela. A gente tem no cinema contemporâneo, isso é uma coisa até que reflete essa crise que a gente falou anteriormente, essa crise do cinema contemporâneo, não só das salas de cinema, que a gente já falou várias vezes, mas da própria realização, que se reflete também, de perceber que essa busca pelo passado é cada vez mais constante, né? Então, a Pixar fazendo filmes a rodo de continuações da sua própria história, a partir da Disney, evidentemente, sequência atrás de sequência, prequels, enfim, histórias de origem, essa é meio que a regra. Você vê que as duas maiores bilheterias da Pixar na história são Os Incríveis 2 e agora Divertidamente 2. Perfeito. Porra. E aí a gente tem essa lógica da grande indústria. Mas a gente vai ver também a A24 que se vende como uma produtora autoral, olha só, que coisa louca. Que se vende como essa produtora autoral, vender essa lógica que também é mercadológica. Tipo, de buscar no passado essa conexão com essa jovem cinefilia. Sim. E aí, enfim, olha só, a Casa de Psicose tá ali, que maravilhoso. Sabe? E eu acho que essa ideia do pós-terror parte muito de um lugar de que o terror é um gênero que sofre preconceito desde sempre. E o pós-terror, que na verdade não existe, mas o pós-terror, são basicamente filmes de terror com um pouco de vergonha de ser terror. Tipo, as pessoas falam, não, mas não é um terror de dar susto, é um terror, na verdade, tem uma mensagem. Desculpa, desde o Gabriel Dr. Caligari, desde antes disso, os filmes de terror já tinham alguma ideia, já tinham alguma filosofia, uma proposta, uma discussão, etc. Não é novidade. Se Gabinete do Dr. Caligari fosse feito hoje, seria chamado de pós-terror. Se Hora do Lobo, do Bergman, fosse feito hoje, seria chamado de pós-terror. Se Onibaba fosse feito hoje, seria chamado de pós-terror. Então, assim, tem até o Homem de Palha, se fosse feito hoje, seria chamado de pós-terror. Uma galera aí seria chamado de pós-terror se fosse feito hoje, né? A grande parada, né, Matheus, é como o terror, ele é um gênero popular, direto, frontal, um gênero que é, como eu disse na pauta anterior, né, tão conectado com essa lógica meio pornográfica, de fato, e quando eu digo pornográfica aqui, é essa lógica de ser um filme plasticamente exuberante, né? Ele depende dessa plástica pornográfica visual. O visual do cinema de terror, ele nos expõe muito, né? Por isso que a gente fala que é um gênero bastante pornográfico, porque ele explora essa exposição extrema da violência, essa exposição extrema do sangue, do corpo. E é um gênero que mais frontalmente conversa com o inconsciente da pessoa, né? Sim. Enquanto o drama, a comédia, geralmente são coisas mais conscientes. E eu acho que as pessoas têm esse medo de vasculhar o próprio inconsciente, sabe? E assim, e vai nessa direção também, né, Matheus? E sendo um gênero pornográfico, como eu disse anteriormente, as pessoas... E, portanto, sendo um gênero plasticamente exuberante, plasticamente violento nesse sentido, as pessoas logo o jogam pro lado B da história. E pra ser bom, precisa ser o quê? Precisa ser dramático. Se não for dramático, não é bom. O drama é o grande gênero aristotélico e tudo mais, né? Então, pra ser bom, precisa ter drama. Pra ser bom, precisa ser dramático. E aí vem toda essa discussão que a A24 se alimenta disso. E de maneira mercadológica mesmo. Por isso que, assim, pelo amor de Deus, é mercado isso. De maneira mercadológica, ela pega um gênero que é tudo isso que a gente falou anteriormente e joga pra esse lugar. Ora, cinema de terror bom é cinema de terror dramático. E aí vocês começam a replicar a ideia de que se pergunta pra galera, assim, principalmente essa jovem cinefilia, que é o público-alvo, de certa forma, da A24, assim, claro que o público-alvo da A24 é geral, mas ele gosta de pegar o âmago dessas pessoas, né? Perguntar qual é o seu tipo de terror favorito. Terror psicológico. Por quê? Porque aí você até desvincula o filme de terror. Você fala assim, a bruxa, o filme A Bruxa é um filme de terror. Eu gosto de A Bruxa, tá? Filme de terror, A Bruxa. E aí você vai ver a galera falando,
Mas não é um filme de terror, é um filme sobre isso. Empoderamento feminino, descoberta da feminilidade. Blá, pois blá. é, só que segredo. O nome disso é tema. Tema não é forma, né? Tema não é gênero, tá ligado? Uma coisa é gênero, outra coisa é forma. E o terror pode tratar desses temas, desses tremas. Pô, o terror pode tratar desses temas. Cara, é que nem quando falam qual o gênero. Ah, animação. Não, peraí, qual o gênero? Qual o gênero? A animação pode ser comédia, drama, terror, etc. Formato. É que nem documentário. Documentário não é gênero, documentário é uma forma, porra. Também, é. Tem documentário que é comédia, documentário que é ação, documentário que é drama. Sim. Só que a grande questão é essa, a galera passa a lidar porque o filme é dramático e ele consegue tratar de temas profundos, que na verdade não tem nada de profundidade, é aquilo que a gente sempre fala. Complexidade não significa profundidade. E aí a gente vai na discussão de todos esses filmes mais pornográficos do terror, mais uma vez, frontais, diretos, sangrentos, expositivos, que expõem o nosso corpo ao limite, que expõem o susto, o jump scare, que expõem a fantasia, né? São filmes que, apesar da sua maneira direta e simples de se comunicar com o público, também podem comunicar temas profundos, né? Então não é preciso ser dramático, não é preciso ser complexo para chegar a esse lugar. Eu acho até que o Hora do Lobo que você citou é um dos filmes psicologicamente mais profundos que eu já vi. Sim. Porque é basicamente uma imersão em todos os medos e delírios de um personagem, sabe? Pô, é uma loucura o filme, é um terror. Mas é um filme que, de certa forma, é complexo. Ele tá muito na lógica que supostamente é a 24, né? Uhum. Supostamente. Não tô falando, pelo amor de Deus, Bergman fazendo a 24. Tô falando dessa lógica de, tipo... Seria chamado de pós-terror, se fosse feito. E quando a gente diz isso, a gente não tá falando abaixo filme de terror psicológico, não queremos mais filme de terror psicológico, chega de filme de trauma. Chega um pouquinho. Mas a gente não tá querendo dizer isso. É possível ter filmes de psicológico, mas a gente quer que vocês também olhem com maior apreço pra esse cinema de terror mais pornográfico mesmo. Uhum. Esse cinema de terror... E, mais uma vez, cinema de terror pornográfico não é mostrar os peitos, tá ligado? Não é isso. Cinema de terror pornográfico, mais uma vez, é o cinema que expõe, que tem uma plástica exuberante, sabe? Que se revela, que assusta, que usa o jump scare, que não se esconde, que não tem medo. Porque filme de terror com medo não dá. O filme de terror tem que dar medo. Mentira, na verdade não tem. O filme de terror tem que falar de medo pouco. O medo tem que estar lá. Tem que ser algo presente no filme, mas ele não pode ter medo disso. Sim, sabe? E esses filmes da 24 não tem medo de ser terror. Nem todos, né? Mas a maioria. Não, lógico, assim, é isso. A Bruxa eu acho um filme interessante, que o medo tá ali pairando. Consegue construir essa lógica. Medo do desconhecido, do espaço, do estranho. Não é um filme com medo de ser, sabe? Mas no geral acaba caindo nesse lugar. Os 3 filmes da trilogia Maxine são assim. Filmes medrosos. Apesar do X, como a gente disse, ser um filme um pouquinho menos medroso, mas ainda assim é, né? Então, assim, sabe? Explora, vambora pra cima, vamos pra cima. E a 24, e aí a galera começa a cair nesse lugar, né? Olha lá, ele fica criticando a 24, mas a 24 tem esse filme. O problema não são os filmes. Porque tem bons filmes, tem maus filmes. O problema é a empresa. O que você não pode é ser fã de empresa, amigo. Caralho, tu é fã de empresa. Onde tu tá chegando? Onde tu foi parar com a sua vida, cara? O que tu fez com a sua vida? Você já levou isso pro seu psicólogo? Isso é uma coisa importante. Já levou isso pro seu psicólogo? Cara, é importante. Assim, você só gosta de filme de trauma. Você defende empresa. Cara, esse trauma tem que ir pra psicólogo. Real. Porque assim, na moral, vamos lá, cara. Vamos assistir um filme de terror. Cara, a gente já falou sobre esse filme inúmeras vezes aqui. Garota Infernal. Pô. Garota Infernal é um filme pornográfico, expositivo, violento, etc e tal, sensual, fantasia, é tudo isso. Direto, frontal, tudo isso. E é um filme que discute feminismo, liberdade feminina. Patriarcado em geral. E aí vocês aí na internet ficam falando, esse filme aqui não é de terror, é sobre feminismo? Não fala. Por quê? Porque é um filme sobre uma mulher que come homens. Literalmente. Tá ligado? Então não precisa ser complexo para ser profundo. É possível ser simples e discutir questões profundas, como faz Garota Infernal. E nem sempre é preciso ser profundo tematicamente. Arraste-me para o Inferno não é exatamente um filme
profundo no que tange ao debate sobre as coisas. Não, alguém citou ali Evil Dead também, pô. Sim, Evil Dead é um puta filme foda do Sondheim e, tipo, não é um filme profundo e nem complexo. Na verdade, é um filme bem direto e simples. Mas ele funciona muito do jeito que ele é. É literalmente, jovens vão pra uma cabana no meio da floresta se divertir e, de repente, começam a acontecer coisas malucas. É um filme de sensações. Uhum. É um filme de experiência com um monstro que vai aparecer e ponto. Só que essa profundidade que a gente fala não é necessariamente uma profundidade temática, é uma profundidade com a experiência mesmo. É nos levar a lugares diferentes, a experimentar coisas distintas que não só no tema, que não só no texto, na palavra, sabe? E a A24 não sabe lidar com isso. Pelo menos a maneira como ela se vende. Ela consegue vender. Ela vende bem. Mas produzir, distribui, né? Mas, assim, os filmes que ela produz não são filmes que geralmente conseguem lidar bem com o gênero. Não conseguem lidar bem com o gênero. Pô, o Midsommar. Puta que pariu. Mas ainda é melhor que o Maxine e o Pearl. Mas eu gosto mais de X do que Maxine. Do que Midsommar. Eu também. O X eu gosto mais do que Midsommar. Mas assim, se os filmes não são tão bons, eles conseguem ser muito bem vendidos, né? Porque é isso. A A24 é a padronização do gosto pro cinéfilo. É aquilo que a gente falou inúmeras vezes, né? O jovem cinéfilo, uma das fases da cinefilia é recusar Hollywood, é recusar, melhor dizendo, o grande mercado, é recusar a Marvel. Eu não assisto essas porcarias, eu assisto Maxine, eu assisto a Bruxa, eu assisto a A24, uma produtora que faz cinema independente. Independente, meu amigo? Porra, que independente o quê, cara? A empresa que bota, sei lá, o PIB de um pequeno país só no marketing, pelo amor de Deus. Então, assim, não... E aí, assim, vai muito nessa lógica, né, cara? E aí... Enquanto essa galera tá assistindo a Marvel, a indústria compreende que tem um público que não quer assistir a Marvel. Ele cria, e aí a A24 cria o seu gosto. Esse gosto tá sendo construído, cara. Você está sendo enganado. Esse gosto é construído até, inclusive... alimentando cinéfilos e críticos. Sim. Eu vou puxar a próxima pauta? Não, só um segundo, que eu falei você está sendo enganado, mas isso aqui foi uma brincadeira. Não é isso também. É como se eu fosse um ser de luz que estou falando, vocês estão sendo enganados pela A24. É o cara do Eles Saiam! Vivem. Fica na TV assim. Eu tenho óculos deles vivem aqui, vejam. Não, cara, tem filmes bons produzidos pela A24, mas quem fez? Acho que essa é a grande parada. Vocês ficam mais prestando atenção da produtora do quem fez. Quem é o autor. Vocês não valorizam o Ty West, não que ele precise muito ser valorizado. Mas vocês não valorizam o Ty West, vocês não valorizam a galera que tá fazendo os filmes lá dentro, tá? Tirando ali o Eggers e o Ari Aster, que meio que ganharam um status para além da empresa, de certa forma, mesmo assim, abaixo da empresa, ainda assim, vocês... É o filme da A24. O filme não é da A24, ela só detém esse produto. Ela detém esse produto, mas não foi ela que fez. Ninguém vê o Oppenheimer e fala, pô, o filme da Warner. Cara, sabe? Isso acontece muito com outros, acontece com o Estúdio Ghibli, com a Pixar. Sim, e tem 500 diretores diferentes no Estúdio Ghibli, porra. E vocês aí ficam também falando, o filme do Ghibli, né? Eu sei que vocês são fã de Ghibli. É fã de empresa também, tá? É fã de empresa também. Diga-se de passagem. A Ghost Story. Perguntaram quem dirigiu. Eu gosto da Ghost Story, inclusive. Alguém perguntou quem dirigiu. Assisti. Caralho, eu esqueci o nome do cara. Mas esse filme é legal, mas enfim. Olha o apagamento do diretor. Tá vendo? Eu sei que você já conhece a Filmica, mas uma coisa que talvez você não saiba é da promoção que eles estão agora para o seu passe anual. Por apenas R$ 84,00 via Pix, você tem acesso a um catálogo diverso e uma curadoria maravilhosa. Porque se tem uma coisa que eu sempre digo pra vocês que é diferencial num serviço streaming, é a curadoria. Não só te apresentar filmes, mas te fazer conhecê-los. E o catálogo da Filmica conta com diversos filmes como Bom Trabalho, da Claire Denis, Creepy, de Kiyoshi Kurosawa, Mephisto, Espírito da Colmeia e Funeral das Rosas. Vale lembrar que a Filmica agora está com uma interface nova para web e apps, disponíveis para Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV e nas próximas semanas chegará também para LG e Samsung. O link para assinar o passe anual da Filmica está aqui na descrição do vídeo. Faça parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.